hoje está trazendo uma palavra para vocês com um tema bastante polêmico e ao mesmo tempo intrigante. É uma coisa que vai chamar muito a sua atenção, como também poderá elucidar algumas dúvidas a respeito desse tema. O tema de hoje é: existe o dia marcado para a morte? Será que a nossa existência já foi pré-determinada e ela já está definida com um dia exato para a gente morrer? Da onde eu tirei esse tema? Ou por que esse tema surgiu? Surgiu devido a uma reportagem que eu assisti na televisão, onde tinha 5 pessoas dentro do carro, e dessas 5 pessoas morreram 4 pessoas e sobreviveu uma. Dentre essas 4 que vieram a falecer, entrar em óbito, tinha criança, né? Tinha pessoas de meia idade, tinha um adolescente, mas quem sobreviveu foi uma pessoa, entre aspas, considerada já idosa, velha, com aproximadamente 75 anos de vida. Então a pergunta ficou no ar: por que essa pessoa não morreu, sendo que ela já estava, considerando assim, no final da sua existência, ela seria a pessoa mais habilitada, vamos dizer assim, para morrer? Mas por que morreu uma criança, né? Morreu um adolescente que tem todo o fulgor, né? Toda a vida pela frente? Baseado nessa reportagem, eu fiquei matutando e fiquei pensando, e me surgiu esse tema. Evidente que eu coloquei esse tema na internet, no Face, e muitos vieram no meu inbox, né, querendo saber detalhes sobre esse tema. A morte sempre foi algo intrigante, viu, pessoal? A morte sempre foi algo que chamou a atenção. Eu já falei muito sobre esse assunto, mas vamos revisar. Vamos fazer uma viagem na história e vamos analisar um personagem que foi responsável por trazer o seu posicionamento, o seu pensamento. Foi Platão. Platão, fazendo parte do conjunto dos estoicos, que era uma categoria de filósofo. Sócrates foi o precursor, depois veio Platão, depois veio Aristóteles, que tinha uma linha de pensamento voltada para a existência num todo, o que era a vida e por que a vida era assim. Eles estudavam esse posicionamento. E para Platão, a morte era a libertação. Olha que interessante. Para Platão, a morte era a libertação da alma, porque ele acreditava na imortalidade da alma. Então ele acreditava que através da imortalidade da alma, quando alguém morria, saía a alma do corpo, porque o corpo aprisionava a alma, o corpo era um tipo de cadeia e a pessoa estava livre. Então a morte para Platão não era o fim. A morte para Platão era a libertação. Vamos caminhar um pouco, tem tantos outros filósofos que também comentaram esse assunto, mas eu quero vir mais recente. Vamos para Martin Heidegger. Eu já falei sobre esse filósofo alemão, um filósofo que passa por uma turbulência na sua vida, porque ele surge no meio da Segunda Guerra Mundial, né, e ele posicionou favorável a Hitler. Isso trouxe para ele consequências ruins, porque não foi muito aceito, ele é até hoje muito questionado em relação ao seu posicionamento filosófico. Mas Martin Heidegger, ele vê a morte como o ápice da angústia, né? Ele já faz parte da classificação dos existencialistas. Ele via a morte como se... Como é que eu posso traduzir a morte? A tradução da morte é a
chegada do fim. Então o indivíduo entra num ápice de angústia, porque ele não tem condições, tá? Ele está imobilizado em relação à situação. Então ele não tem como fazer nada, ele tem que se adequar a essa situação, né? Você vê pessoas que estão naquela coisa toda, um ativismo grande, aquela coisa toda, encontra-se doente, vai para o hospital, em estado terminal, você vai ver essa pessoa, ela está passiva àquela situação, né? Então Martin Heidegger, ele fala que a morte é quando a angústia chega e o homem sabe que é o fim. Nadando nessas águas, depois de Martin Heidegger, mais recente, beirando a década de 60, nós encontramos Jean-Paul Sartre. Sartre, um francês completamente questionador, e ele traduz a morte como o tempo exato para que você possa passar pela experiência. Então, Sartre diz que a morte nada mais é do que uma grande experiência. Só que ninguém pode traduzi-la essa experiência, porque quem passou por ela não voltou. Quem passou não voltou para dizer o que na verdade é. Então, Sartre diz que a morte é em si a experiência do tempo. Ela sai, o sujeito passa do tempo para a temporalidade, sai da temporalidade e vai para a eternidade. E não se sabe ao certo o que é. Mas, o que a Bíblia diz sobre a morte? Será que a Bíblia detalha sobre o tempo de morte? Será que eu tenho um tempo determinado para isso? Vamos analisar então um texto que está em Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Eu quero começar com esse texto. Ezequiel 18, 32. Diz assim: não tenho prazer na morte de ninguém. Deus fala em Ezequiel: não tenho prazer na morte de ninguém. O que representa isso, pessoal? Não tenho prazer na morte de ninguém. Que Deus não criou a morte. Deus não criou a morte. A morte é resultado de uma experiência negativa que o homem contraiu. A morte é resultado de quê? Do pecado. Romanos capítulo 6 fala que o salário do pecado é a morte. Então, a morte nada mais é do que o resultado da separação entre Deus e o homem. Por isso que Deus relata em Ezequiel 18, 32: não tenho prazer na morte de ninguém. Nem do pecador, nem do ímpio, nem do maluco, nem daquele que herege, nem do ateu. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas se Deus não tem prazer na morte de ninguém, por que a morte existe? Ela é real. E ela está aí machucando todo mundo, perturbando a vida de todo mundo. Mas tem um detalhe que eu quero comunicar com você, que a morte, ela é importante nesse ponto, porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, olha que interessante, lá no final da Bíblia tem algo interessante. Diz assim: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Então o apóstolo João escreve, finalizando todas as coisas, dizendo: olha, gente, vou dizer uma coisa para você, a morte vai desaparecer. Fala sério, qual é o maior problema que a gente enfrenta hoje? Além da falta de dinheiro, da falta de paz, da correria, é o quê? É saber que vamos morrer. É saber, todo mundo quer ir para o céu, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer morrer. Essa é a realidade. Fala em morte, todo mundo se assusta. Então, a morte vai chegar ao fim. Nós ouvimos em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte de ninguém. E aí João traz no final da Bíblia dizendo: a morte vai acabar. Mas aí a pergunta fica latente: e aí? Deus sabe o dia que a gente vai morrer? Você tem um dia determinado para morrer? Ou não? Ou a morte é uma coisa que eu vou, com o meu arbítrio, eu vou procurar com as minhas próprias mãos? Será que isso é verdade? Vamos lá, porque eu fico pensando comigo e tenho que chegar à conclusão. Então
procurando, achei um texto interessante, eu queria compartilhar com vocês, está lá em Salmos, livro de Salmos, capítulo 139, presta atenção no que eu estou lendo para você, olha bem, capítulo 139, versículo 16, vamos ver o que está escrito, que lindo esse texto. Os teus olhos viram a minha substância ainda uniforme. O salmista está dizendo, Deus, os teus olhos me viram ainda sem estar completo, sem me tornar um feto. Eu ainda não era um embrião. O Senhor já estava me vendo. No teu livro, agora que eu quero que você preste atenção, ó, no teu livro foram escritos os meus dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, escuta bem, Melquisedeque nasceu no dia 30 de abril de 1963. Eu nasci alguns meses antes da morte do presidente Kennedy, Fitzgerald Kennedy. O presidente Kennedy morreu, certo? E nasci antes. 63 foi uma data ilustre. Tantos episódios aconteceram. Então, no dia que eu nasci, meu livro estava lá. Que livro é este? Um livro que Deus começou a escrever. Preste atenção, um livro que Deus começou a escrever. Eu quero que vocês prestem atenção. Um livro que Deus começou a escrever. Está aqui, está em Salmos. Eu nasci e esse livro, ele é um livro escrito por Deus. Mas aqui no livro de Salmos está dizendo que todos os dias foram escritos antes de eu vivê-los. Você está brincando. Então quer dizer que quando nós nascemos, esse livro, ele começa a ser escrito, só que ele vai sendo escrito antes da gente viver. Então representa o quê? Se esse livro for escrito, já terminou, ele já está todo escrito. Aqui está dizendo. Então está escrito o dia da minha morte. Está escrito lá o dia da sua morte. Eu não creio em morte prematura, porque tudo está no controle e soberania de Deus. Esse negócio de falar, fulano morreu prematuramente, não tem. Tudo está escrito, tudo é dirigido por Ele. Mas vamos além. Vamos continuar em Salmos, já que a gente está navegando. Porque eu vou convidar você, no Salmo 39, verso 5, que aí ele diz uma coisa interessante. 39, verso 5, diz algo interessante. Diz assim, eis, agora mais detalhadamente, eis que mediste os meus dias a palmos. Olha que lindo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então Deus mediu a minha vida já. Se Ele mediu a minha vida, é porque já chegou, Ele sabe do fim. Ele sabe do fim. Então eu achei que esses textos poderiam elucidar a gente, trazer um pouco mais de conhecimento, de profundidade, e arrancar um pouco das dúvidas que permeiam no nosso consciente. E aí surge, para a gente finalizar, em Eclesiastes, um texto que muita gente conhece, tá? Que é Eclesiastes capítulo 3, muita gente sabe esse texto, versículo 1. Diz o quê? Tudo tem o seu tempo determinado, para todo propósito debaixo da terra.
debaixo dos céus. Há tempo de nascer, vou ficar por aqui. Há tempo de morrer. Então, se há todo o tempo está determinado, o que isso representa? Representa que Deus já sabe o dia que eu vou morrer, porque Ele soube o dia que eu iria nascer. Agora, para a gente finalizar essa conversa, nós não podemos ficar preocupados com a questão se Deus sabe ou não sabe, se tem um dia marcado ou não tem um dia marcado. A única coisa que eu queria chamar a sua atenção é que nós precisamos estar preparados para esse dia. É difícil estar preparado para esse dia? Evidente, ninguém consegue estar preparado para a morte. Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas eu posso falar como Paulo, porque quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, e ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele continua: para mim está preparado o que foi proposto. Estou caminhando em direção àquilo que Deus determinou para mim. Paulo tinha certeza que ele ia encontrar com o Senhor. Precisamos ter essa certeza de encontrar com o Senhor. Eu disse que são 3 coisas que atrapalham o ser humano hoje em dia. Na verdade, não são essas 3 coisas, são as atitudes que o ser humano tem em relação a essas 3 coisas. Quais são? A fé, a esperança e o amor. A fé é porque todo mundo duvida, porque existe um espírito de apostasia. A esperança é porque todo mundo quer coisa agora, ninguém quer esperar. E o amor porque todo mundo troca o amor, substitui o amor por romantismo, por paixão. E não é isso. Então, a palavra que eu quero deixar para você é: Deus sabe de toda a nossa vida, Deus sabe de toda a nossa existência, Ele conhece a palmo os nossos dias. Vamos entregar isso e deixar na mão dele, para que Ele possa continuar dirigindo a nossa vida como sempre dirigiu, porque se nós estivermos no Senhor, estaremos seguros. Um beijo no coração, até a próxima, tchau.